Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Dessa vez a gente está com o Paulo Bittencourt. Paulo Bittencourt é o vice-presidente de vendas internacionais da Lennar. Para quem não conhece a Lennar, né, a Lennar é a maior construtora dos Estados Unidos. Para a gente entender o que é ser a maior construtora dos Estados Unidos, a Lennar está em 21 estados. Se eu não me engano, se não mudou o número, da última vez que a gente conversou, eram 450 condomínios sendo construídos nos Estados Unidos, 70 só em Orlando. Né? O Paulo é responsável por todas as vendas internacionais, então a gente está falando de aproximadamente 53 países, se o número não mudou também, né? Porque de vez em quando o número muda. Né? Então, assim, não é a maior à toa, ela é realmente grande, e são 10 casas entregues, não, uma casa entregue a cada 10 minutos. Ou seja, durante esse bate-papo, algumas casas serão entregues. Né? Então, o Paulo vai falar com a gente do mercado de Orlando, a gente vai trocar. A ideia aqui não é ter uma apresentação, é fazer um bate-papo sobre o mercado. São dois apaixonados por Orlando, então a conversa aqui é bom que vocês saibam, nós somos apaixonados pela cidade onde vivemos, né? E a gente, obviamente, vai falar do que está acontecendo, como é que o coronavírus impacta ou não, né, na nossa cidade e no nosso mercado, né? Mas eu vou passar um pouquinho a bola para o Paulo, porque eu acabei de apresentar ele, mas eu vou pedir que ele fale para vocês o que é o The Florida Lounge e o que o The Florida Lounge é para a Lennar. Prazer estar aqui, Léo, obrigado pela oportunidade e boa noite a todos que estão assistindo no Brasil, quem sabe em outros lugares também, né? Então a pergunta é o que é o Florida Lounge? E o que o Florida Lounge é para a Lennar? Isso é fácil responder. O Florida Lounge é uma operação estratégica que é basicamente feita sobre 4 pilares principais. Uma é ser um cordão umbilical que conecte a Lennar ao Brasil e aos clientes brasileiros para que haja um fluxo de informação, tanto de ida quanto vinda, um fluxo de informação correto e adequado entre nós e os clientes brasileiros. O segundo pilar seria um pilar de embaixada. A Florida Lounge, para a gente, representa uma embaixada cultural, uma tradução cultural do formato americano de fazer trabalho, imbuído do formato brasileiro de fazer trabalho. Nessa tradução cultural feita para a gente pelo Florida Lounge, para que a gente possa encontrar um meio termo que seja agradável a todos. O terceiro pilar principal seria o de laboratório. A gente utiliza o Florida Lounge como uma oportunidade de testar pré-lançamentos, testar promoções que vão ser lançadas a nível mundial. A gente testa isso primeiro no Florida Lounge. Então é um ambiente menor e concentrado e espaço de controle. Fica mais fácil fazer a experimentação dessa maneira. O quarto seria talvez o mais importante, que é a proteção ao consumidor. Acho que a forma mais adequada, né, Léo, da gente falar isso é o Lobo Mal, na história da carochinha. O Lobo Mal, ele anuncia suas intenções antes dele chegar. Ele canta a musiquinha, eu sou Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal. Pega as criancinhas para fazer mingau. Mas no mundo dos adultos, o Lobo Mal nunca anuncia as suas intenções. Ele é muito mais disfarçado. Então é importante que a gente tenha uma condição de ter uma presença no Brasil e proteger os nossos clientes do lobo mau, principalmente em momentos como esse, em que há ansiedade no ar e aparece um lobo mau em cada esquina. Então isso permite com que a gente tenha esse tipo de presença e esse tipo de escudo à volta dos nossos clientes. Show, obrigado. As suas palavras são melhores que as minhas. Você me apresenta minha mãe, você me apresenta melhor do que eu mesmo. Para a gente, assim, óbvio que tem um monte de gente querendo ouvir de crise, de coronavírus, e a gente vai falar de crise, a gente vai falar de coronavírus, mas eu acho que antes eu queria fazer basicamente 2 perguntas para você. Eu até, se não me engano, a gente tem uma apresentação para cada um, então é só a única hora que eu acho que a gente bota uma apresentação para que as pessoas possam visualizar o que a gente está falando, né? Mas é muito comum, né, as pessoas que vão nas lojas lá no Brasil,
a primeira coisa que, não é que preocupa elas, mas que elas têm curiosidade, tá bom, eu estou chegando aqui, eu estou pensando em fazer um investimento imobiliário nos Estados Unidos, mas e aí? O brasileiro investe, tem muita gente investindo, é só o brasileiro investe pouco, não tem quase ninguém investindo. Então, fala um pouco para a gente desse mercado de venda internacional, ou seja, o americano vendendo imóveis para o resto do mundo. Tá? Eu vou até botar para você, para facilitar a tua apresentação, e aí você fala um pouquinho em cima dela, a gente fica pequenininho. Tá bom. Tá. Você controla, então, a apresentação? Claro, é tranquilo. Tá bom. Tá. Eu vou dar só um apanhado rápido, né? Você está mostrando, né, que o mercado internacional ele representa mais ou menos 5% de todas as vendas de casas nos Estados Unidos. Né? Passar para o próximo. Isso aqui é um quadro de países que são mais representativos nas compras internacionais. A China, em primeiro lugar. O Brasil ocupa... Oi? O Paulo deu uma... Me escuta? Me escuta? Oi, Paulo, acho que você deu uma... Pelo menos para mim, você deu uma congelada. Então, eu dei uma congelada? Uhum. Eu não sei. Estou ainda bem aqui? Não sei. Tá aparecendo, sim. Está aparecendo? Tá bom. Então, o Brasil ele está hoje em sexto lugar. Ele representa mais ou menos 2% das compras de imóveis por estrangeiros nos Estados Unidos. Quer ir para o próximo, né? Claro. Na Flórida, em geral, é onde se encontra a maior parte da concentração de investimentos de estrangeiros, é o estado que abarca a maior. Aqueles 5%, 20% estão na Flórida. 20% de todos os investimentos estrangeiros nos Estados Unidos estão hoje dentro do estado da Flórida. Isso. E aí, se você passar para o próximo estágio, entendeu? Os brasileiros representam mais ou menos 9% de todas as compras por estrangeiros. E aí, se afunilar agora e for para o próximo, que deve ser de Orlando, né? Engraçado. Orlando está na segunda pergunta, né? Não tem problema. Então, em Orlando, os brasileiros representam 20% das compras dos imóveis por estrangeiros. Né? É uma história de amor. Orlando adora os brasileiros e os brasileiros adoram Orlando. Então, 20% das vendas para estrangeiros aqui hoje são de brasileiros. Bacana. Quer dizer, então, ou seja, o brasileiro que está comprando uma casa aqui em Orlando, ele está comprando no lugar que o brasileiro mais compra. Né? Alguns acham que é Miami, não é Miami, né? Não mais. Já foi, mas não mais. Eu estou com um cafezinho aqui. Então, você está com café, eu também estou com café aqui. Tem um cafezinho? Do Orlando Magic. Uhum. Né? E a outra pergunta que eles fazem, que é a segunda apresentação, tá bom, mas o brasileiro escolhe Orlando porque ele gosta, ou Orlando tem alguns predicados que justificam ele ser o destino do investimento imobiliário? Como é que isso funciona? Fala um pouquinho do que é Orlando pelo ponto de vista de cidade. Orlando, Orlando tem... você vai, tá bom. Fundamentos de Orlando, você está colocando os slides. Então tá, a gente pode seguir por aqui. Orlando tem sido uma história de sucesso. Eu acho que uma das perguntas que a gente recebe muito, Léo, é por que Orlando, né? Por que Orlando versus outros mercados onde há grandes investimentos internacionais, também como Miami, que você mencionou, e Nova York, né? E aí parte dessa resposta está nesse quadro que só é um estado de economia de Orlando hoje em dia, né? A população de Orlando ela vem crescendo absurdamente, ela cresce hoje 227% mais rápido do que o resto da nação americana, comparado às outras cidades americanas. É a quinta maior área metropolitana hoje dos Estados Unidos. Isso surpreende muita gente, porque quem conhece só a área dos parques de turismo de Orlando não tem essa percepção desse resto desse crescimento. Mas nós adicionamos 60 mil residentes em 2018, um pouco mais do que isso em 2019. Esse número deve sair agora para a gente em breve. Em termos de crescimento de emprego, que é o que tem promulgado, que tem criado todo esse fluxo de imigração interna e externa,
Orlando está numa situação invejável hoje em termos de crescimento de trabalho. De novo, crescendo 132% a mais rápido do que o resto das cidades americanas. Por 4 anos seguidos, Orlando tem sido a cidade que mais gerou empregos dentro dos Estados Unidos. Isso vale até a pena mencionar de novo. Por 4 anos seguidos, Orlando foi a cidade que mais gerou novos trabalhos dentro dos Estados Unidos. A gente tinha, obviamente, antes do coronavírus, a gente tinha um índice de desemprego baixíssimo, que estava oscilando entre 2.000,8 até 3,1, mas em fevereiro estava novamente em torno de 2,8, 2,9. Mas esse quadro aqui é muito importante, que não é só a quantidade de trabalhos que Orlando tem gerado, mas também a qualidade dos trabalhos. Se você somar os últimos 5 anos e comparar com as outras áreas metro dos Estados Unidos, Orlando se tornou a primeira cidade em geração de empregos de alta renda em todos os Estados Unidos nesses últimos 5 anos. Isso tudo é muito novo, é muito recente, não faz parte da longa história de Orlando, mas é essa nova história que está sendo feita de Orlando agora, né? E esses empregos são empregos relacionados a áreas chamadas STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é onde a indústria, as grandes indústrias de Orlando aqui vêm se desenvolvendo afora. Claro, quando a gente fala de ciência, a gente está falando também muito de medicina. E isso está afetando o mercado imobiliário, que é a razão principal pela qual a gente está aqui conversando hoje. O preço médio das casas vem subindo bem mais rápido do que a média do mercado americano, mais ou menos 104% acima da média do mercado americano. A Forbes, então, declarou, um par de anos atrás, que Orlando se tornava, então, a melhor cidade nos Estados Unidos para investimento imobiliário. E isso tem se demonstrado correto. A 10X é uma agência de pesquisas de investimento comercial, e também chegou à mesma conclusão que a Forbes, e colocou Orlando em primeiro lugar na lista de mercados mais importantes para investimento imobiliário. Aqui você tem um quadro de preço médio de aluguéis que continua subindo também mais rápido do que o resto das cidades, das áreas metropolitanas dos Estados Unidos, o que tem causado, então, um fluxo muito grande de investidores que vêm para cá simplesmente para investir, comprando casas residenciais em geral e não para investimento de longa temporada. E a gente também tem casas de curta temporada que a gente vai conversar mais tarde, mas isso aqui afeta mais as casas de longa temporada porque o mercado se tornou um mercado muito propício para investimento em geral, né? Aqui está o Brasil ali, em primeiro lugar, 20% aqui na cidade de Orlando, como força predominante de investimento estrangeiro hoje, né? Mas eu voltando para aquele comentário que eu falei, o brasileiro não acho que veio para cá tanto por causa desse afloramento dos investimentos, ele veio mais para cá porque realmente é uma relação de amor. Eu tenho a impressão que os brasileiros se sentem muito em casa aqui, eles são adorados aqui, eles sentem que são bem-vindos, né? E, de certa forma, a nossa cidade, com o tempo, já assumiu muitas características dos brasileiros, as coisas boas que o brasileiro traz consigo. A cidade de Orlando já abarcou, abraçou e se adaptou, né? Então, de novo, vocês acham que tem uma frase que vocês falam sempre, né? Que é isso aqui, o quintal do brasileiro, como é? Na verdade, assim, eu pessoalmente, é uma visão pessoal minha, né? Eu acho que Orlando é a cidade mais feliz do mundo, né? Com certeza. Então, e a gente costuma brincar que Orlando é a cidade mais legal do Brasil. Não, e esse comentário da cidade mais feliz do mundo é a impressão que a gente tem aqui, vivendo aqui mesmo, né? Porque a gente tem 75 milhões de turistas descendo nessa cidade todos os anos, realizando um sonho, às vezes, de vida. São 75 milhões de sorrisos e gargalhadas e alegria e memórias lindas sendo criadas na nossa cidade. E por osmose isso passa para os residentes. É impossível a gente não se contagiar com essa alegria toda, né? Então é uma cidade muito leve, muito feliz, muito leve.
E até a gente vê, até num momento como esse, né, que as coisas em geral, a gente olha a televisão e a gente vê como outros lugares estão tão preocupados e tão tensos, e eu não acho que a nossa cidade está vivendo isso dessa mesma maneira, né? A gente está aqui nas nossas casas e saindo para as ruas ainda, indo caminhar, fazer um jogging, fazer um exercício, né, encontrando ainda com vizinhos, mantendo a distância, obviamente, mas a gente está conversando com as pessoas, existe preocupação, mas não existe tanta tensão como eu acho, como eu tenho percebido das outras cidades, conversando com os amigos e profissionais, né? Eu acho que isso tem a ver com esse elemento de felicidade, de alegria, de esperança que Orlando tem, porque é uma cidade criada em sonhos, né, do Walt Disney, e isso é a nossa filosofia de vida, é sonhar muito alto e realizar coisas que nunca foram feitas. O Paulo, por incrível que pareça, assim, a gente nem acabou esses slides. Eu já tenho na tela aqui no chat aproximadamente umas 30 perguntas de todos os tamanhos diferentes. Tá? Pessoal, para quem está assistindo, uma coisa que eu esqueci de falar lá no início é que no final do webinar a gente vai liberar para todo mundo que estiver assistindo um e-book que a gente fez com bastante carinho, com 50 atrações de Orlando sem nenhum parque. Ou seja, a despeito de qualquer parque de Magic Kingdom, Universal, Island of Adventure, a gente separou 50 atrações, e não são restaurantes, né, porque senão era fácil, né? Orlando tem quase 5.000 restaurantes, aí ia ficar fácil, né? Mas, ao final, a gente vai liberar o download de um e-book feito com muito carinho. A gente chamou o e-book de Orlando Além dos Parques. Espero que vocês gostem, porque foi feito com bastante carinho. Eu espero que você comparta comigo também. As pessoas não sabem, mas eu moro em Orlando desde 2005. Eu moro nos Estados Unidos desde 1991, Orlando 2005. Mas o normal, faz parte do meu cotidiano. Quando eu quero ir para um lugar especial, é ligar para o Léo. Ei, Léo, o que está acontecendo aqui? Porque o Léo é o maior embaixador dessa cidade. Muita responsabilidade, fico feliz. Então, eu quero uma cópia desse guia, Léo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu acho que ainda tem alguns poucos slides aqui, né? Esse slide é muito legal, né? Esse slide, ele, de certa forma, ele justifica por que a Lennar decidiu entrar no mercado de casas de curta temporada. Que não era algo que nós fazíamos antes, e inclusive nós nunca fizemos casas de curta temporada em nenhuma outra cidade dos Estados Unidos. A gente decidiu fazer só em Orlando, e baseado nesses dados que estão na sua frente. Então vamos secar isso, né? Em 2005, Orlando bateu o recorde de turismo nos Estados Unidos, chegando a 49 milhões de visitantes. Nova York, para ter como ponto de comparação, que era até então a cidade mais visitada, Nova York teve 45 milhões. Então, a gente manteve esse recorde de 49 milhões em 2006, em 2007, e aí a gente sabe bem o que aconteceu em 2008, foi a recessão. Durante aquela época, nós aqui na cidade nos preparamos para o pior. A gente estava esperando uma queda brutal do turismo vindo para cá, principalmente porque a gente tinha uma situação de desemprego muito alta no país acontecendo. Então, esse preparo começou a ser feito, e nós vimos exatamente isso acontecer com cidades como Nova York, cidades como Las Vegas, que foram brutalmente violentadas pela recessão em termos de turismo. Você teve Los Angeles, uma cidade também que sofreu muito, que está acostumada a ter um fluxo de turistas muito grande. E aí a gente olhou no final de 2008 os nossos números, e a gente quase bateu o recorde de turismo de novo. Chegamos quase a 49 milhões de turistas no ano. Em 2009, que foi o pico da recessão, onde as coisas estavam feias, as coisas estavam pretas naquela época, a gente ainda teve quase 47 milhões de visitantes na cidade. Ninguém entendia esse fenômeno, e houve muita pesquisa sendo feita. Depois eu posso até, numa outra conversa, explicar. Agora a gente entende o que aconteceu, mas é uma longa história. O importante é que isso abriu os nossos olhos
para o fato de que as pessoas que haviam investido no setor hoteleiro, investidores que colocaram dinheiro no setor hoteleiro, pelo menos na cidade de Orlando, e nós não presenciamos isso em nenhuma outra cidade nos Estados Unidos, na cidade de Orlando o investimento havia sido protegido da recessão, que foi o segundo maior estado recessionário da história dos Estados Unidos. Primeiro em 29, que foi a Grande Depressão, e aí desses 2008 e 2009, chamada Grande Recessão. A partir desse momento, nós começamos a pensar num produto que fosse um produto para investidores, um produto que é relacionado à hotelaria. E começamos a conjecturar, será que a gente cria um hotel? E rapidamente decidimos não entrar nessa área, porque é uma área muito congestionada já, com grandes marcas, grandes hotéis bem estabelecidos. E então decidimos fazer algo híbrido, continuar no mercado que a gente conhece bem, que é de construção de casas, onde a gente domina o que faz, e fazer uma casa, então, que seria de curta temporada, que são casas que têm uma licença de hotel, permitem o dono alugar a casa por dia, por semana, por mês. Então, nós começamos a estudar o mercado de curta temporada, e o mercado, na época, era muito fraco e cheio de deficiências. Ele não era um mercado que para investidores, ele era tão atrativo, o retorno não era tão grande, as ocupações não eram tão boas, e havia também uma preocupação com relação à revenda das casas, porque, em geral, a revenda das casas ela não demonstrava uma apreciação durante o tempo. Então, custou um par de anos para tentar encontrar mecanismos para fazer com que o nosso produto se fosse diferente, se comportasse, né, em termos de investimento, se comportasse ao longo do tempo em apreciação mais como uma casa residencial, e ao mesmo tempo para conseguir criar um sistema de ocupação que fosse equivalente às ocupações dos hotéis da cidade de Orlando. Então fizemos um pequeno experimento, compramos um condomínio na cidade que tinha falido durante a recessão, para poder fazer alguns experimentos e entender um pouco melhor, e foi aí que, então, com esse aprendizado, nós entramos de cabeça no mercado de curta temporada com o maior divisor de águas nessa indústria de curta temporada, que é o condomínio Champions Gate, que continua a ser o meu favorito aqui na cidade, né? Que é uma cidade em si, já não é mais um condomínio, né? E a gente nem gosta de se referir a ele mais como um condomínio, ou uma cidade, é um destino turístico, porque ele tem vários componentes hoje de turismo desportivo que acontecem lá dentro. São campeonatos internacionais de golfe, campeonatos internacionais de futebol que acontecem lá, como o Florida Cup, que nós auxiliamos a lançar. E o Champions Gate começou com essa noção de criar um condomínio que era misto, utilizando casas de curta temporada de um lado da rua e do outro lado da rua casas residenciais. Nas casas residenciais você tinha um apelo muito grande, a pessoa que comprava a casa residencial era o único condomínio de Orlando que você não tinha que pagar aquela entrada inicial para ter o clube de golfe. Ele já vinha com a compra da sua casa, você não tinha que pagar nada, você pagava $100 a mais de taxa de condomínio mensal e você podia pode até hoje jogar golfe quanto você quiser o ano inteiro, você e a sua família. Quer dizer, é um valor agregado que não existia nessa cidade, até hoje não existe nada exatamente como isso. O maior custo é $25 mil por ano para você estar dentro de um condomínio que tem campo de golfe, né? Depende. Você tem até condomínios aqui que vão até $60 mil ao ano. O ponto de início, se eu não E no Champions Gate não existe isso. Ele faz, na compra da sua casa já está embutido esse direito. Você tem o ownership, né? Você é dono do Country Club. Então, nós lançamos esse conceito, foi um enorme sucesso, a venda de casas residenciais, e isso propulsionou também o mercado de curta temporada dentro do Champions Gate, principalmente com a abertura do primeiro grande clubhouse de curta temporada. Nunca havia se visto nada do tamanho do Oasis, que eu espero a gente tenha uma oportunidade de ver algum vídeo, embora tenha certeza de que muitas das pessoas que estão assistindo a gente já tiveram a oportunidade de ver. Pensando um pouco nisso, normalmente, mais ou menos no final do webinar, eu mando o link para o próximo webinar, né? Uhum.
próximo webinar é o Ednei, CEO da One Vacation Home. One Vacation, né? Apresentar falando basicamente de administração de casa de férias. E eu posso botar sempre uma imagem, né, no link. E a imagem que é uma foto aérea do Oasis. Então, assim, todo mundo vai ter oportunidade de ver ainda na tela a foto aérea que do que é esse clube. Esse clube é uma coisa espetacular, né? É monumental de tamanho, é lindo em termos de infraestrutura. E o que surpreende ainda mais é o fato de que o Oasis é o Oasis 1, né? O Champions Gate, ele ainda está em desenvolvimento e quando a gente terminar, o Champions Gate vai ter 3 Oasis, né? Vão ser 3 clubhouses que são mistos, tanto para os residentes como para as pessoas que alugam as casas, mais 2 clubhouses que são para residentes, né? Que são exclusivos para as pessoas que são residentes, se eles não quiserem estar com turistas à volta, eles podem ter os seus vizinhos, né, no seu clubhouse, mas são 5 clubhouses no total, 3 campos de golfe, 23 restaurantes já abertos, supermercado, farmácia, tem tudo dentro do Champions Gate, 7 quadras de tênis, uma coisa impressionante, né? Um condomínio inteiro criado com a temática de uma vida ativa, desportiva, né? E né, você tem ciclista para todo lado, gente correndo, fazendo jogging. É uma coisa, você entra lá dentro, você imediatamente quer sair correndo, né? Você se sente mais saudável, né? Então, ele captura essa energia. Já tem, só para você ter ideia, tem pessoas aqui no chat falando que já ficaram hospedadas no Champions Gate e que realmente o Oasis é espetacular. É espetacular. O teu gráfico, ele começa em 2005, né? Mas eu ontem tive uma curiosidade de pegar as pontas que no meio tiveram uma outra crise, que não foi não tinha nada a ver com imóvel, não foi também uma grande recessão, mas foi uma crise, né? Que foi 2001 pós-ataque, né? Na verdade, eu diria que 2002, né? Porque 2001 já tinha quase acabado, né? Estava bem no final. Né? Tem um dado interessante. Em 1999, Orlando teve 36 milhões de turistas. Tá? Então, em 99, nós tínhamos 36 milhões. Em 2003, né, um ano, basicamente, 1 ano e meio a 2 anos depois de você realmente ver o impacto dos ataques de 2001, já está com 45 milhões. Né? Então, você tem 43 milhões. Então, você tem quase 20% de crescimento no período de 4 anos, sendo que no meio teve uma crise, e uma crise de confiança, né? Porque o ataque terrorista ele é uma crise de confiança. E aí você vê, logo depois, em 2005, já estava com 49 milhões, ou seja, estava 15% já acima de 2003. E se você pegar de 99 a 2005, que são 6 anos com um evento horroroso no meio, a gente está falando de um crescimento de 13 milhões de turistas. É surpreendente. E mostra a resiliência da cidade, né? Também, esses tipos de crise. E uma coisa que eu acho que a gente se acostuma com esses números de milhões, né? Nós tivemos ano passado 75, né? Slide, não é? Tá aí. Bom, foi 2018, não ano passado, 2018, 2019, ainda não saiu o número, né? 75 milhões de turistas. Quando a gente compara, por exemplo, com uma Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que a gente teve no Brasil atraiu 1 milhão de turistas, né? Estrangeiros. Você tem o turismo do Brasil, se não me engano, inteiro, anual, ano passado foi, se não me engano, 6,8 milhões de turistas estrangeiros, né? Vindo para dentro do Brasil. É um número surpreendente, é um número que é difícil de compreender. E para nós que vivemos dentro da cidade, o mais surpreendente é como bem desenhada essa cidade foi, né? Porque a gente tem um espaço que é predominantemente turístico, que quando a gente quer se divertir e aproveitar essas coisas gostosas, a gente pega o carro, em 20 minutos a gente está lá, né? No meio do burburinho e no espaço. Oi? E o legal é que a gente não quer estar no meio dos turistas, a gente consegue... 20 minutinhos, você dirige, você está numa cidade que é completamente... aquele sonho de consumo
o americano de classe média alta, né? Que são aqueles paraísos, são condomínios lindos e com infraestruturas maravilhosas, uma qualidade de vida surpreendente, com custo de vida ainda baixo, né? Então é engraçado que a gente consegue viver essa dicotomia aqui, né? E em 20 minutos só a gente está num universo ou no outro universo. Né? Eu brinco com todo mundo que na minha casa, assim, da tua casa também dá para ver os fogos da Disney, né? Toda noite. Vejo lavando louça, mas o problema não é esse. O que é legal é que eu, ao mesmo tempo que eu vejo os fogos da Disney lavando louça e eu estou a 2 milhas de distância do Castelo da Cinderela, né? Porque eu tenho entrada de empregado, né? Eu entro pelos fundos. Mas o que é legal, no final da minha rua tem uma plantação de blueberry. Ah, é? E entre a minha casa... Uma plantação comercial de blueberries? Você paga $5 e você mesmo cata. E o que couber na tua cestinha, você leva para casa. Ah, que legal! A casa e a sua, a gente tem uma fazenda de laranja e uma fazenda de gado leiteiro. Né? Então, assim, para quem não conhece a dinâmica da cidade, é realmente diferente. E aí tem uma coisa curiosa. Tem uma pergunta, e a gente fez uma pesquisa, Paulo. E a gente pesquisou aquela pergunta que a gente gosta de fazer: quantos turistas em Orlando são turistas internacionais? 70% das pessoas responderam que mais de 50% do turismo de Orlando são visitantes internacionais. E aí, o que a gente conta para eles? Que esse vai ser talvez o primeiro grande paradigma que a gente vai quebrar aqui, né? Não, a resposta correta é que somente 10% dos turistas que vêm para cá, para a cidade de Orlando, normalmente são estrangeiros. 90% dos turistas em Orlando são domésticos. É isso. Bem diferente do que a gente imagina, né? E eu fiz meu dever de casa ontem e eu descobri que dos 75 milhões, aproximadamente 45 milhões chegaram em Orlando de carro. Né? O que, curiosamente, é o que o Walt Disney falou em 66, quando ele fez um anúncio de onde seria o empreendimento e por que seria. E lá atrás, ele falou que era por conta das pessoas poderem visitar de carro. Né? Ah, legal. No mínimo curioso, o cara lá em 66, ele viu o que a gente está vendo nos números agora, mesmo tendo um aeroporto que tem 45 milhões de passageiros, assim, nem todos, obviamente, vêm, alguns moram aqui, né? Estão usando o aeroporto porque moram, né? Então é bem legal. Paulo, é muita pergunta. E uma coisa legal também é que o Walt Disney, e que isso a gente percebe vivendo na Flórida, a gente tem furacões. Viver na Flórida, a gente tem que compreender que quando entra, né, a estação dos furacões, que eles vão acontecer. Mas você vê que essa posição de Orlando é tão estratégica, porque furacão, os caminhos do furacão, ele vai para lá, ele atinge o sul, né, atinge aquela área de Miami, ou ele vai atingir pelo lado, pegando Tampa, ou ele vai ir para cima, né, mas raramente o furacão ele vem para o centro, né, ele passa pelo centro, mas quando passa, ele na hora que ele chega até Orlando, ele se enfraquece. Então, na hora que bate aqui, a gente percebe o quê? Um vento forte, né, mas a gente não vê destruição. Né? Então, nós já passamos por vários furacões, inclusive um de categoria 4 que entrou por Tampa, e na hora que bateu aqui, era um vento forte, mas no dia seguinte a gente saiu, tinha uma árvorezinha pequenininha caída, mas não tinha nenhuma destruição. Né? Então, é uma coisa de limpeza. De um dia a gente já está de volta à vida ativa, que não é a situação que outras cidades mais da costa geralmente passam. Então, até essa decisão dele de colocar no meio da Flórida e criar esse família, né? Ter as costas, né? Então, muita inteligência. Foi muita inteligência. Estou meio assustado com o número de perguntas. Tá bom, então vamos lá. Eu já tinha recebido antes, mas tem uma aqui que ela é uma pergunta que poderia ser feita mesmo que não tivesse uma crise ou não sei se o nome disso é crise, porque na verdade a sensação que eu tenho é que deram pause, o mundo parou e daqui a pouco vão dar play de novo e meio que a gente vai ter que se ajustar, né? Sim, a gente
tem muitas pessoas falando de demissões, mas se a gente for olhar em Orlando, a Disney, obviamente, é universal, a gente está falando das duas juntas, são mais 100 mil funcionários, né? Então é óbvio que ninguém consegue segurar 100 mil funcionários, e não precisa, porque a dinâmica de contrato de trabalho aqui nem obriga a isso, então é óbvio que eles fariam eles teriam que fazer alguma parada, porque também não dá para deixar 100 mil pessoas paradas sendo pagas, né? Mas está todo mundo, assim, eles não demitiram ninguém, tá? Isso é um negócio importante, né? As pessoas não foram demitidas, né? Tanto que a Disney, inclusive, continua pagando os benefícios, né? Exato. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes, porque eu fiz esse discurso, me veio uma pergunta que eu não te perguntei antes. A Lennar, aqui em Orlando, ela desligou alguém por conta da crise? Ninguém. Nós não tivemos necessidade de demitir ou fazer o que a Disney fez, que é o furlough, né? Que você afasta temporariamente, mantendo os benefícios, mas não foi necessário fazer isso por várias razões, né, que a gente pode até discutir mais adiante, mas não houve necessidade para Lennar. Isso nós vemos não só como uma... Oi? O The Florida Lounge também se mantém não houve. O mesmo time. É algo temporário, mas também há que considerar que o nosso mercado de construção de casas ele não parou. Ele foi considerado desde o início como essencial, o que inclusive teve que gerar conversas internas. A gente teve que proteger os nossos funcionários e clientes, porque nós tivemos que pedir muitos deles essa entrega e esse desafio de ir para a rua e continuar trabalhando, né, no momento em que no início havia muita ansiedade. Hoje eu acho que as pessoas estão um pouco mais tranquilas aqui, mas então, claro, houve aquela corrida para encontrar máscaras e material de proteção para as pessoas, mas a gente continuou construindo casa, até porque havia uma preocupação, e nossa conversa com os nossos prefeitos locais e até eventualmente com o governador foi: tem muita gente que está em transição, que já tinha vendido a sua casa e comprou uma casa da Lennar e estava a ponto de mudar, e agora a Lennar vai parar a construção, né, porque muita gente estava em fluxo. Então, seria irresponsável e nós simplesmente fecharmos as portas. Então, a decisão foi: não, a gente vai, por várias razões estratégicas, a gente vai diminuir um pouco o processo de construção e controlar o mercado, porque há a preocupação também de proteger o valor de mercado das casas. Isso também a gente pode... Na verdade, é a minha pergunta aqui, Paulo, vou até te fazer. Mas no final, só para saber, não houve demissão nenhuma, a gente está com as portas abertas, fazendo muito tour virtual, um pouco reduzido do que a gente tinha antes em termos de velocidade, e parte disso proposital, para que haja controle nesse momento. Mas a gente continua entregando as casas que a gente prometeu entregar, continuamos a entregar no dia ou até antecipado, quando necessário, e continuamos também o processo de venda, porque a gente entende que tem pessoas que se mudaram para cá no meio dessa confusão e que nesse momento precisam de casa. E deixar a pessoa sem casa nessa crise, num estado de vulnerabilidade, né, não seria a coisa adequada. Não, e gera uma insegurança de qualquer maneira também. Claro. As pessoas ficam inseguras. Cara, assim, engraçado que a gente vai falando, conforme a gente vai falando, vai pintando pergunta ali, e só para deixar todo mundo relativamente tranquilo, a gente vai falar bastante sobre a crise, a gente vai tentar seguir um roteiro para deixar a crise para o final, porque provavelmente quando a gente começar a falar do que a gente acha, ou o que a gente tem certeza, embora ter certeza de alguma coisa nesse momento seria meio leviano a gente falar, mas a gente vai responder todas as perguntas de uma maneira ou de outra. Às vezes eu vou juntar uma pergunta em 3, 4 perguntas em uma só, porque ela vai meio que responder tudo e a gente consegue clarear, porque, óbvio, a gente tem aqui no fórum aqui, Paulo, tem nitidamente tudo que é tipo de pessoas. Tem pessoas curiosas pensando em investir, tem pessoas que já investiram e querem entender como que Orlando sai. Você mostrou que na última crise Orlando saiu mais forte que Nova York, né? Se recuperou e passou Nova York, né? Então, obviamente, todo mundo está um pouco nisso. Mas uma das perguntas que são recorrentes, é uma pergunta que ela é recorrente
e ela não tem a ver necessariamente com uma crise, tem a ver com o comportamento da Lennar. E nesse momento, algumas pessoas falam, vai cair o preço da casa? Né? Quer dizer, uma pergunta que acaba aparecendo, embora quando a gente tenta ser um pouco mais acadêmico, tem uma matéria, agora não me lembro de qual jornal, que ele estudou 1.039 crises que aconteceram entre a grande crise lá em 1929 até o ano passado. Certo. E, obviamente, tiveram crises de todos os tamanhos, né? E tirando a crise de 2008, que foi no mercado imobiliário, ou seja, foi uma crise dentro do mercado imobiliário, em todas as outras, o mercado imobiliário não foi afetado, ele não deixou de crescer, o que reforça, inclusive, a teoria que investir em imóveis é uma proteção natural contra a inflação. Mas a pergunta, quando a gente vê uma mudança na oferta e na demanda, é o que a Lennar faz para proteger preço e o investimento do cara que já comprou? Tá, não, essa pergunta é importante. E até mais ainda para quem já comprou, porque essas pessoas foi um gesto de confiança, né? Comprar as casas aqui e existe a ansiedade do risco do que a gente está passando. Então, deixa eu tentar falar isso da forma mais clara possível, sem usar jargões de investimento, né, que fariam mais complicados a compreensão. Isso é tudo um balanço de oferta e demanda. É muito simples no final das contas. Então, a Lennar tem hoje uma representação tão grande dentro do mercado, por exemplo, da Flórida Central, em termos de casas novas, que a gente tem como controlar, de certa forma, o preço de mercado de casas novas. E basta a gente controlar o número de casas sendo construídas. Então, o que a gente fez de imediato foi reduzir o número de construções, inclusive reduzir o número de vendas disponíveis, de inventário disponíveis para vendas. Então, nós forçamos o mercado para trás um pouco ao reduzir o inventário, porque com isso a gente equilibra com a demanda, né? E já aprendemos do passado que se isso não for feito, se você simplesmente pensar no momento de agora em tentar capitalizar só naquele momento, isso é que é irresponsável, né? A Lennar é uma empresa que, com esses 65 anos de história, ela é extremamente conservadora e ela sabe fazer isso muito bem. Aqui na Flórida Central, a gente atuou dessa maneira, reduzimos o mercado reduzimos a quantidade de construção, reduzimos também a quantidade de certos fechamentos, né? E com isso a gente estancou a disponibilidade do mercado. Agora, tem que compreender uma coisa também muito importante. Eu acho que, Léo, eu tinha compartilhado com você antes um artigo. Eu tenho aqui. Que foi esse artigo que saiu recentemente aqui no maior local, o local que é o Orlando Sentinel. Esse artigo saiu em dia 8 de março. Está aqui. Esse daí, esse de cá. Esse artigo é super importante porque ele dá um quadro do cenário de Orlando imediatamente antes desse fechamento que a gente passou, né? Então, Orlando tinha, no princípio de março, acabava de quebrar o recorde de falta de casas disponíveis no nosso mercado. Quando a gente olha, por exemplo, onde a gente estava depois da recessão de 2009, havia mais ou menos 25 mil casas disponíveis no mercado, e nesse momento a gente tem cerca de 7 mil. Então, o cálculo... Paulo, Oi? Qual o número que é considerado um número saudável de inventário de casas à venda? Geralmente são 6 meses de inventário, 7 meses de inventário no máximo. Mas 6 meses de inventário é geralmente onde você fala que é o chamado sweet spot, né? É aquele em que o mercado está bem balanceado, em que há disponibilidade e variedade de casas. Se a pessoa está querendo comprar casa, ela vai poder olhar para 2, 3, 4 opções que ela gosta e escolher a melhor. Isso não é o que estava acontecendo em Orlando já há um tempo, né? No caso... Pode falar, vou voltar, né? Agora as pessoas estavam com muito pouca opção, né? Então esse artigo ele diz, né? Orlando estava 6.500 casas abaixo
do que seria um mercado saudável. O nosso volume de inventário na rua, ele só supriria 2 meses, mais ou menos, de demanda. Isso é muito pouco. E isso estava forçando também os preços a subirem muito, e a construção a subir muito, né? Então, nós entramos nesse estado de paralisia, numa situação que relativamente muito boa, né? Porque há falta de casas. Então, essas pessoas, por razão dessa mudança, dessa imigração tão grande de pessoas vindo para a cidade de Orlando, tem muita gente hoje na rua que, em situações temporárias, ainda buscando casas. E a gente está vendo isso agora no mercado, né? Se a gente acompanha o mercado em geral, inclusive o mercado de revendas, ele continua bastante ativo. Ainda as vendas estão acontecendo e não existe essa grande preocupação na nossa cabeça nesse momento de que o mercado aqui vai, de repente, começar a perder valor. E de novo, nós temos condição de manipular um pouco o preço, né, controlando a oferta, né, contra a demanda. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo a cada 3 dias, são reuniões semanais, mas a cada 3 dias a gente faz uma análise do que foi vendido na cidade, onde a gente está, e a gente vai tentar o máximo possível manter esse controle, porque, de novo, é algo temporário e a gente quer sair do outro lado sem as casas terem perdido nenhum tipo de valor, porque não seria necessário, né? A única coisa que pode ser fora do nosso controle e que a gente gostaria de alertar até, e é bom utilizar esse canal para conversar, Léo, falar para as pessoas, olha, não se desespera, não começa a colocar casa no mercado para vender, achando que vai tudo desabar. E isso é que pode causar problema. Um movimento de desespero, que a gente já viu isso acontecer, né, em que as pessoas elas especulam ou são muito mal informadas sobre o estado do mercado e elas, por medo, elas tentam liquidar as suas casas. Aí começa um efeito dominó em que um segue o outro, porque os amigos vão se falando, e a gente nosso conselho para as pessoas: acalma, respira fundo, observa o mercado, observa os números, não tem nada nesse momento acontecendo negativo, e a gente está numa situação muito diferente até do que outros mercados. A gente deve conseguir sair disso bastante bem, eu acredito. Paulo, vou pegar o teu gancho, porque obviamente, a gente é muito consultado, né, pelas pessoas que já compraram casas, né, e por pessoas que estavam pensando em comprar. Obviamente, eu não consigo olhar todo mundo que já comprou casa através do The Florida Lounge, porque é um volume muito grande, mas a gente tem algumas pessoas que acabaram ficando mais amigas ou mais próximas. Pô, tem minha mãe que comprou, né? Então a gente consegue monitorar um pouco, e ao mesmo tempo a gente tem alguns amigos, eu tenho um especial, que falou: não vou comprar a casa não, porque eu vou botar o meu dinheiro todo na bolsa. Eu já aprendi como é que funciona, né? Bem, a minha mãe ganhou dinheiro, porque o dólar subiu, o ativo dela estava em dólar, ele subiu, a gente negociou com o banco, o financiamento está congelado por 3 meses. Então, vai pagar o financiamento durante 3 meses, o que dá o que no momento de crise, e uma crise que é cross, ela pega o mundo inteiro, né? Ninguém assim que falou: puta, ganhei muito dinheiro. Eu estava na ponta invertida. Tá todo mundo meio que foi pego junto. E no final, todo mundo está relativamente protegido, mas preocupado com a volta, né? E o que a gente está dizendo para todo mundo, tem algumas mensagens aqui, porque o Trump, né, abriu a boca de novo para falar: não, vou congelar voo do Brasil, porque lá está perdido. Aí o DeSantis, que é o governador da Flórida, falou: não precisa. E aí o cara perguntou: isso impacta o The Florida Lounge, Alienar e Orlando? A resposta é não, né? Na verdade, não impacta. Isso não muda a dinâmica do que a gente já tem, até porque que algum voo seja cancelado, ele não é para sempre, né? A história mostra, só para quem não estudou a gripe espanhola, durou 10 meses, numa época que não tinha vacina e nem remédio. Então, acredita que vai passar, né? Obviamente, com muita responsabilidade. As notícias que nós temos, elas não são precisas ainda, mas tudo indica que os parques começam a abrir em junho, e eles vão abrir em fases. Primeiro para residente,
de Orlando, depois para residente da Flórida, depois para residente americano e depois para voo internacional, para que eles possam testar o novo modus operandi, né? Então, assim... E não só isso, né? Porque a gente tem bastante contato com os executivos dos parques e dos grandes hotéis, e existe um conselho aqui na cidade formado de 41 executivos das indústrias mais afetadas e que tem sido muito importante. Os diálogos têm sido bastante esclarecedores. A intenção de abrir os parques em etapas, ele também é relacionado à psicologia. Se os parques fossem abertos completamente, né, e para todas as pessoas que quisessem participar, obviamente, nos primeiros meses haveria um fluxo de pessoas muito pequeno, né? Ao abrir de forma controlada, em que eles dizem, olha, só as pessoas que têm um passe anual, que moram na Flórida, e aliás, você disse uma coisa interessante do outro dia, isso acontecendo no verão, só aqueles passes que são os mais caros, né? Passes anuais mais caros, essas pessoas são as únicas que vão poder ir para o parque. Todo mundo que quer ir para o parque vai ter que ficar esperando a Disney dizer que a gente pode ir, né? Então, só pelo fato de a gente não poder, né, já cria psicologicamente um outro tipo de pensamento, que é o desejo de fazer. E eu acho que isso vai dar mais resultado em termos de relações públicas, em termos de marketing, porque no final isso tem a ver com a confiança do consumidor. Eu acho que isso vai funcionar melhor do que tentar simplesmente reabrir tudo. E eles experimentaram essa estratégia com Shanghai, né, com o parque de Shanghai, e fizeram 2 ou 3 tipos de alternativa de abertura, e eu acho que eles estão bem munidos de informação hoje, e as pessoas que estão envolvidas nessa discussão são muito inteligentes, e o pensamento tem sido muito correto nesse momento. Paulo, deixa eu só... tem uma pessoa que está mandando algumas mensagens aqui, porque teve um analista que disse que os parques só abririam em 2021. Foi um analista de Wall Street, não foi nenhum parque dizendo, né? Isso contradiz, inclusive, o governador da Flórida contradiz a Universal e a Disney. A Disney fala pouco, né? Mas a Universal já deixou claro que ela abre a partir de junho, né? Uhum. Então, não procede essa informação de 2021. Isso foi um analista de Wall Street que provavelmente estava comprado em ação e aí virou... Então, acho que se ele fosse convidado para os nossos reuniões locais aqui e escutasse os comentários, eu acho que ele não diria algo. Né? Agora, também, a gente está falando um pouco de mercado imobiliário, uhum. E a nossa audiência hoje ela é basicamente brasileira. Tem muita gente que mora aqui, mas são brasileiros, né? Uhum. E a gente, eu não sei, você já saiu do Brasil há muito tempo. No Brasil, a dinâmica do mercado imobiliário é basicamente o seguinte: se você compra uma casa na planta, uhum. Se você paga ela à vista, você tem um desconto, porque, obviamente, a construtora vai usar o seu dinheiro, e o seu dinheiro ele é mais barato que dentro do banco. Certo. Como funciona essa dinâmica aqui na cidade? Tem desconto se comprar na planta? Tem desconto se pagar à vista? Como é que... Aqui é o contrário, né? E esse processo de educação é muito importante para as pessoas entenderem. Mas, é claro, eu vou me referir mais à Lennar, porque é o modelo de negócios da Lennar, né? Porque hoje existem, por exemplo, construtoras, até brasileiras, que estão aqui na cidade construindo produtos de curta temporada que vendem no Brasil no modelo ainda brasileiro, né? Então, eu acho que isso não se aplica. No nosso modelo, que é um modelo padrão americano, e também no modelo da Lennar, primeiro lugar, nós não utilizamos um centavo do cliente para construir a casa ou construir o condomínio. O cliente coloca um sinal de 10%, esse sinal vai para uma conta, uma poupança, fica lá intocável, um sinal de segurança, mas a gente não mexe nesse dinheiro. Oi? Um sinal de boa fé no final do dia. Um sinal de boa fé, e ele fica lá, separado, né? Então, a Lennar, a partir desse momento, esse é o sinal de dizer constrói a casa, a gente começa a construir a casa, 100% do dinheiro de construção é capital da Lennar investido na casa. Portanto, 100% do risco também é da Lennar. E aí você vai até o final do fechamento. No fechamento é que você, então...
finalmente a gente recebe o pagamento pela casa no fechamento, né? Ou seja, se o cara não honra no final o combinado, a Lennar tem um prejuízo porque ela botou o dinheiro dela e construiu uma casa para alguém. Prejuízo grande, porque aí a casa está construída. No momento que a casa recebe o certificado de ocupação, a casa agora é nossa. Isso significa que a gente vai pagar IPTU, a gente vai pagar condomínio, né? A gente vai pagar as taxas de manutenção e são caras. A nossa média aqui, geralmente por casa construída no chão vazia, ela está em torno de $3.000 por casa por mês, né? Então isso é um custo real para a gente. Então, por isso é que é o contrário aqui. Você vai encontrar um tipo de promoção, qualquer tipo de promoção, você encontra isso na casa que já está pronta, e porque naquele momento a gente quer tirar essa casa da nossa mão e recuperar esse capital de giro que está preso dentro da casa, né? Então, esse é o único momento em que para a gente há o interesse, não é para a gente, Lennar, há o interesse de fazer qualquer tipo de negociação ou incentivo adicional, quando a casa já está pronta ou ela está a ponto de ficar pronta. E aí, nesse momento, pode ser interessante a gente fazer isso. Paulo, e o que acontece se o cara deu 10% e aí chega na hora da escritura, você construiu a casa e o cara fala, olha, mudei de ideia. Uhum. O que acontece? Bom, aí para isso que esses 10% estão separados numa conta, porque, obviamente, isso causa um prejuízo para a gente. Então, esses 10%, então, eles são perdidos, né? Esses 10%, então, eles entram na nossa conta para cobrir todos os gastos que nós temos de ter que colocar a casa no mercado, pagar IPTU, pagar condomínio, tudo que é relacionado aos custos da casa, e inclusive para cobrir qualquer tipo de desconto adicional que a gente tenha que dar agora da casa para encontrar um outro comprador de forma rápida, né? Entendi. Porque a gente aciona uma máquina de marketing para essas casas que estão prontas ou que estão a ponto de ficar prontas, elas se tornam, a bandeira vermelha levanta. A gente não quer ter casa de inventário parada no chão, porque custa dinheiro. Então, existe uma máquina de marketing cara, mas muito efetiva, que ela entra em ação imediatamente quando isso acontece, quando há um cancelamento, né? Mas esses 10% eles acabam sendo consumidos por esse processo. Tem uma pergunta aqui, Paulo, que a gente está numa pandemia. Muda a dinâmica da Lennar? Assim, se a pessoa chegar no fim... Porque a Lennar construiu a casa. Certo. E aí o cara pode falar, olha, mas tá bom, mas tem uma pandemia, então eu não quero mais brincar. Isso não muda. Porque até não, porque a gente continua construindo a casa e continua cumprindo a nossa função do contrato. Então, a casa foi construída, né, e o dinheiro já foi investido pela Lennar, né, o dinheiro já está ali, já está preso dentro da casa. Então, não é algo que o cliente... E nós construímos, muitas vezes, a casa de acordo com o desejo da pessoa, né? Se você comprar a casa no início da construção, você vai escolher que tipo de armário, de piso, etc. A gente construiu a casa para o cliente, então não é uma coisa que o cliente pode, na hora que a casa está pronta, dizer não quero mais. Infelizmente, né, isso não é possível ser feito. Agora, isso sendo dito, né, não existe falta de compreensão e compaixão e sensibilidade com o momento. A gente teve centenas de casos já desde que a pandemia começou, em que houve casos reais, a pessoa perdeu o trabalho, ou vários dos nossos clientes que ficaram doentes, né? Em casos como esse, você tem que dar uma assistência ao cliente no sentido de tentar atrasar um pouco o fechamento, ou em casos extremos, que a gente não pode fazer muito, porque a gente não tem essa capacidade de manejamento nesse momento, mas em alguns casos extremos, nós, inclusive, transferimos o depósito para uma casa lá para frente para poder dar ao cliente a possibilidade de respirar, né? Então, quando é possível, a gente tem feito isso, porque embora o número de casos seja muito grande, a gente não quer deixar de ser sensível às situações. Então, a gente analisa caso a caso e também tem que separar os casos reais e os casos não reais, né? Porque, claro, né, você tem também casos de clientes que ficaram simplesmente porque estão preocupados, eles posso desistir, né? E isso não é
é totalmente diferente de eu estou doente de cama, né, com o coronavírus, ou eu perdi meu trabalho, né? Então a gente tem que separar os casos em que há uma razão real e que justifique, né, uma mudança como essa, porque todas essas mudanças custam para Lenar dinheiro. Então é importante que elas sejam feitas de formas adequadas, mas caso a caso, individualmente, então a gente vai decidindo, né? Olha que bacana que acabei de receber uma mensagem aqui, isso é legal, falando que o que você falou é absolutamente coerente, tem assim, é razoável. A construtora construiu para você, né? Então é legal. É bacana quando você vê a interação e você vê as pessoas concordando com a dinâmica e entendendo o que você acabou de falar. Uma outra pergunta, uma pergunta que é interessante, ela chegou ontem para mim, tá? Como é que você vê... Aliás, primeiro, explica um pouco para todo mundo o que é uma casa de férias, porque a gente falou muito aqui, a gente acabou falando muito de casa de férias, tem algumas pessoas que não entendam, né? E vamos falar para eles assim, tá bom, explica o que é casa de férias e vai mudar alguma coisa? Quando a gente tiver um novo normal, o turismo, a gente apertar o botão, começar a voltar a ter turismo, você tem um hotel, você tem uma casa de férias. Você viu alguma mudança de comportamento? Pessoas que iam para casa de férias agora vão para hotel, ou pessoas que iam para hotel agora vão para casa de férias? E, para complicar a pergunta, você acha que Orlando é parque dependente? Ou seja, se o parque não volta, não tem turismo? Isso é muito importante. Bom, a gente pode responder essa pergunta hoje de uma forma objetiva, até porque nós tivemos a oportunidade na Léo de testar algumas alternativas e hipóteses antes dos parques fecharem e antecipando já do que poderia acontecer, né? Então, eu acho que, bom, a gente vai entrar num território em que eu não estou afirmando que isso vai acontecer, isso é a nossa opinião baseada nos fatos que nós temos hoje em mão, mas os fatos, eles apontam para essa direção. Os hotéis são, sim, atrelados, eu acho, muito mais a abertura ou não dos parques. E eu acho que o sucesso e a volta do mercado para dentro dos hotéis vai ser condicional à abertura dos parques, não para as casas de curta temporada. E eu acho que isso tem sido uma das grandes falácias que eu tenho escutado aqui na cidade, e essa afirmação de que a casa de curta temporada só vai voltar a ter ocupação quando abrir os parques. Por que não? Imediatamente antes do fechamento dos parques, nós nos juntamos com vocês e também com outras empresas muito próximas de administração da cidade, e nós resolvemos lançar uma campanha para o norte do país, atingindo New Jersey, Nova York, Chicago, cidades metropolitanas grandes, e a ideia era muito simples. A campanha era assim: se você vai ter que ficar de quarentena, trancado, dentro de um apartamento, um flat em Nova York de 90 metros quadrados, com casa, cachorro, periquito, entendeu? E 3 filhos, vem para Orlando, fica numa casa de 4, 6, 8 quartos, com a sua própria piscina. O Clubhouse está fechado, você não tem como usar. Mas você tem uma casa linda, espaçosa, que é 4 vezes o tamanho do seu apartamento. Você está num local paradisíaco, em que você pode sair de manhã e caminhar na rua, porque você tem, né, essas áreas verdes enormes do Champions Gate que ajudam a pessoa a se mobilizar sem ficarem aglomeradas, né? E você tem uma situação com 23 restaurantes que estão entregando a comida na sua casa. Você tem um supermercado que você passa na frente, eles botam no teu carro o saco de supermercado para você vai embora. Você tem uma farmácia que você faz o drive-thru, pega o que você precisa. Quer dizer, você pode passar pela experiência de ter que ficar trancado dentro de casa, porém sem se sentir um prisioneiro. Você pode passar por essa experiência de uma forma muito mais confortável. E a gente lançou esse programa e, num prazo de 1 semana e meia, mais ou menos, nós vimos mais de 200 reservas aparecendo. Então, o que ficou bem claro
é de que havia uma demanda para a utilização das casas que não tinha absolutamente nada a ver com a abertura dos parques. Tinha a ver simplesmente com o fato de que as pessoas estão ficando desesperadas com esse efeito lata de sardinha em que está todo mundo aglomerado num pequeno apartamento. Elas querem sair desse confinamento. Aí o que aconteceu? Infelizmente, o nosso governador, ele pescou o que estava acontecendo e ele falou, opa, vai descer Nova York, New Jersey para cá inteira, e eles têm muitos casos de contaminação, eu não quero isso, e aí ele fechou as casas de curta temporada, né? Mas isso em si é o indicador e é a prova que a gente pode utilizar de que o mercado de casas de curta temporada não está atrelado aos parques, porque a gente sabe que se eles estivessem abertos, se a gente pudesse operar normalmente a casa de curta temporada, a gente ia ter esse fluxo enorme de pessoas alugando as casas para sair dos flats, dos pequenos apartamentos e do frio de Chicago, né? Nova York recebe quase 50 milhões de turistas e não tem parque, né? Tem motivos, né? Tem a Broadway e a gente tem o Dr. Phillips, né? Aliás, lembrando, no final eu vou dar um e-book com 50 coisas que não tem parque. Né? Você consegue ficar assim. Então, no final do dia... Mas isso aí, Léo, é importante, então, a gente enfatizar essa noção de que casa de curta temporada, que a ocupação está atrelada a parque, nós já fizemos um experimento e já sabemos que isso é uma falácia. Então, tem que tomar cuidado, porque essa informação está sendo espalhada por aí e eu acho que as pessoas estão muito mal informadas. Então, é importante a gente, né, colocar para fora esse experimento que nós já fizemos e simplesmente apontar para um fato óbvio. Por que o DeSantis, o nosso governador, parou o mercado de curta temporada? Né? Porque se fosse ficar vazio, ele não teria feito isso. Ele fez isso porque ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele sabia que as nossas casas iam lotar. O pessoal, só para confirmar, eu recebi uma mensagem, alguém disse que estava sem som. Sem som aonde? Se a gente ficou sem som. Né? Uma pessoa me mandou uma mensagem. Vou mandar uma mensagem aqui para todo mundo. Então, se alguém puder confirmar se eles conseguem nos escutar. Posso, e nesse meio tempo, Léo, vou te fazer uma pergunta. Por acaso você tem com você os dados de ocupação que vocês têm da administradora de vocês? Vou fazer melhor, Paulo. Eu vou fazer melhor. Gente, obrigado. Já tem umas 50 pessoas respondendo, que está legal. Tá. Vamos lá. O Ednei foi um deles que respondeu. Ednei, manda para a gente aqui, por favor, qual é a taxa de ocupação durante esse período da crise. Mas, Paulo, independente da resposta do Ednei, o cliente nosso acabou de dizer o seguinte: olha, a minha casa está alugada para um hóspede de Nova York. Né? Então, acabou de confirmar o que a gente falou. E, curiosamente, Paulo, a gente estava falando mais cedo, quando a gente se falou, não por conta do webinar, mas quando a gente estava batendo nossos papos cotidianos, uma pessoa acabou de me fazer a seguinte pergunta: eu comprei uma townhome financiada. Eu quero ir para uma single family. A Lennar compra essa casa de volta, ela pega o meu financiamento. Como é que fica essa revenda dessa casa, dessa townhome, para que ele possa ir para uma single family? Não, a Lennar ela não propicia esse serviço de revenda. Então, nesse caso, e até era uma coisa que a gente ia até anunciar aqui, né? Ia ser um... por isso que foi bacana. Eu acho que talvez fosse legal fazer esse anúncio. A gente queria falar, porque a intenção da Florida Lounge sempre foi de propiciar 360 graus de serviço para os clientes, né? Quer dizer, tudo que o cliente precisasse na compra, administração, tudo, você está lidando com um grupo só, não tem que lidar com 30 grupos diferentes. E a gente realizou, né, outro dia, conversando, que não estava fechado os 360 graus, estava 359, estava faltando
um serviço que era um serviço muito importante para as pessoas dentro do Florida Lounge, que era a capacidade de atuar também como um broker fazendo o listing e a revenda da sua casa aqui, caso um cliente quisesse revender e fazer exatamente o que essa pergunta ela se dirige a, né? Quer fazer uma revenda de uma casa, mover, entendeu, o capital de uma casa para um outro tipo de casa, e o Florida Lounge não fazia isso, né? Então a gente discutiu isso e decidimos por que não, né? Isso é um serviço necessário. As pessoas querem ter também isso. Eu quero comprar a casa e na hora de liquidar a casa eu quero continuar lidando com o Florida Lounge, porque eu já tenho essa relação de confiança. Então, a notícia de última hora aqui, então esses serviços agora, né, Léo, eles vão começar a ser propiciados pelo Florida Lounge. Né? Isso, então foi bacana. Obrigado, João. Fez a pergunta. Mas eu posso deixar só uma coisa clara aqui, Léo, porque a Lennar não tem nenhuma relação e benefício financeiro de revenda. Isso não é... Isso é a Florida Lounge que está propiciando esses serviços como um broker, né? Como uma corretoria aqui local, porque o Léo é um broker dentro da cidade, e então, mas a Lennar não recebe comissão ou nenhum referido, não tem nada a ver com isso. Está deixado bem claro que, mas o bacana para a gente, o que a gente queria é que, entendeu, o cliente do Florida Lounge, ele é tão bem tratado, ele né, a satisfação do consumidor é tão alta, e essa relação de confiança e amizade que é criada, as pessoas não querem perder, né? Então, eu acho que isso é um passo necessário para que o cliente fique, né, continue dentro da família, né, se ele quiser. Paulo, olha só, a gente acabou de lançar a pesquisa, e essa a gente mais falou ontem. Qual é? Só a pergunta: qual o percentual dos trabalhadores de Orlando são direta ou indiretamente ligados ao turismo? Então, essa... Ok. E aí, qual é a resposta? As respostas aqui que são bem interessantes, tá? 6% falaram que 80% da mão de obra está ligada direto ou indiretamente ao turismo. 33% que 60%, 23% que 40%, 12% falaram que 30% e 3% falaram que 20%. Certo. E aí, eu vinha para Orlando, eu vinha de turismo, né? E eu ficava só na área do turismo. A minha sensação era que Orlando era só turismo e só de brasileiro. O meu primeiro choque foi descobrir que nós não somos absolutamente nada. Uma parcela de 10%. Né? E como é que é? A maioria falou entre 60% e 80%. E a minoria disparado falou 20%. Certo. Então, a resposta correta é 20%. 20% das pessoas em Orlando são trabalhadores diretamente relacionados à área de hotelaria e lazer. 80% dos trabalhadores de Orlando hoje estão em áreas diferentes de lazer e hotelaria, o que para muita gente é, né? Isso não tem. Mas, sabe, posso fazer até aqui se você me permite, uma analogia. Eu acho que isso é compreensível que as pessoas tenham essa informação, essa noção equivocada sobre Orlando, porque é como você falou, né? A Disney, a Universal, elas são como o Sol. O Sol, é tudo que a gente vê no céu, né? E eles ofuscam a nossa visão, e eles não nos permitem ver os milhões de estrelas que existem por trás do Sol. Só quando cai a noite que a gente vê essas estrelas aparecerem, né? A cidade de Orlando é uma cidade hoje extremamente diversificada em termos de trabalho, extremamente industrializada, e o nosso caminho, tanto na área médica, aeroespacial, de defesa, ela está tão avançada, e é isso que tem atraído esses grandes empregos, esses 5 anos que fizeram Orlando ter, nos últimos 5 anos, os empregos de mais alto salário, né, aqui nos Estados Unidos, né? Então, Orlando, e essa campanha até do nosso prefeito vem ocorrendo já há um tempo, né? Orlando you don't know the half of it, né? Orlando é muito mais do que as pessoas imaginam.
Orlando é uma cidade prolífica, avançada, tecnológica e de ponta. E de novo, tudo é 20 minutos para cá ou para lá. Então, 20 minutos você vai ver essa realidade que é da Disney, mas você caminhou 20, 30 minutos para lá e você vai ver uma outra cidade completamente diferente, uma cidade moderna de ponta. Quem vai ali que Nona vê uma futuro, né? Diferente. E uma coisa que é interessante, fizeram uma pergunta aqui, qual é a segunda área que mais emprega tirando o turismo? A segunda área que mais emprega tirando o turismo? Bom, a gente tem aí a área hospitalar, no total, acho que são cerca de 170 mil, mais ou menos, né? O Advent Health e o Orlando Health, acho que são 170 mil, né? Mais ou menos 170 mil, então seria mais ou menos comparado, né? E a gente tem, são mais ou menos 190 mil agora empregos relacionados à área de defesa. Então a gente está falando aí de Lockheed Martin, né, e outras que também são grandes empregadores, né, aqui da cidade. Mas na realidade, de novo, são muitas indústrias. Seria até bacana, Léo, um dia a gente colocar uma lista de todas essas grandes indústrias que hoje estão aqui na cidade, que fizeram da cidade seu headquarter ou uma das suas principais sedes, né? Eu acho que as pessoas vão ficar surpresas de quantas empresas fortes, grandes, hoje residem aqui em Orlando. Me surpreendeu, e aí para vocês que estão ouvindo, que é um negócio interessante, quando eu fui ver o quadro de empregos, era uma tabela com dois lados, né? De um lado tinha os maiores empregadores ordenados do maior para o menor, né? E aí você via claramente a Disney, a Universal, via todo mundo de pesquisa, estavam lá. Era fácil ver que o turismo não é tão relevante pelo ponto de vista de emprego. Mas o que era mais interessante é que, do outro lado, tinha uma lista enorme de empresas que ainda não tem um número, que elas entraram agora. Entraram agora. Exato. Só para ter uma ideia, a Century, ela abriu um centro de treinamento em Lake Nona. Um prédio para treinar os funcionários. E o prédio foi um investimento de 450 milhões de dólares. Tem duas perguntas aqui que são interessantes, que tem a ver com a valorização de imóveis em Orlando, como é que era, o que a Forbes disse, lembrando, a Forbes em 2018, 2019, certo. Você escolheu Orlando como sendo a cidade, pode ser a melhor cidade para se investir em imóveis nos Estados Unidos, né? E a pergunta de como vai ficar. Antes de passar a bola para o Glauco mandou uma mensagem aqui, pensei nele. Antes de mandar a bola para o Paulo, a gente tem um blog dentro do site do The Florida Lounge. E lá tem uma matéria que a gente traduziu, uma matéria de um especialista aqui nos Estados Unidos, com 8 razões que justificam que os imóveis não vão perder nem preço e nem apreciação média. Durante todas as crises, os imóveis, em média, cresceram 4% ao ano. Então, isso é a expectativa desse especialista. Então, eu sugiro entrar no blog, é uma matéria bem bacana. Mas, Paulo, fala um pouquinho para eles, assim, até porque a Lennar acaba ajudando na valorização dos imóveis. Como é que vocês estão vendo? Como é que veio a valorização? E como é que você vê para o futuro, com toda... Você já deixou claro que faltam quase 7 mil casas no mercado. Isso. Nos últimos 10 anos, a gente viu mais ou menos e vou botar um parênteses aqui. A gente pode falar do passado, do que aconteceu, porque é um fato. Falar do futuro, esse futuro pertence a Deus, né? Então eu não vou tentar ser profeta aqui e dizer o que vai acontecer no mercado, mas a gente pode discutir qual é a situação atual e para onde a gente está apontado, né? E aí inferir o que podem ser os nossos resultados. Mas nos últimos 10 anos a gente teve um crescimento de valorização de mais ou menos 57% acumulados, né? E que aconteceram mais agora nesses últimos anos. O nosso mercado aqui está girando em termos de torno de 6% agora, e é óbvio que isso depende de onde na cidade, porque quando a gente fala de Orlando,
Orlando não é só a cidade de Orlando. Orlando é Orlando Metropolitan MSA, né? E Metro Statistic. Não, você está falando de uma área. Acho que o melhor seria pensar como Rio de Janeiro cidade, Rio de Janeiro estado, São Paulo cidade, São Paulo estado, né? Quando a gente se refere a Orlando, a gente fala dessa área inteira metropolitana que abarca várias cidades diferentes que não é só a cidade de Orlando, né? Então, dependendo de onde o investimento é feito, de onde o imóvel se localiza, você tem áreas em que a valorização foi para 10% e para cima, né? E depende muito de onde você está na cidade. Mas o que a gente tem visto, e também por essa falta de inventário que existe dentro da cidade, pela situação que a gente se encontra, eu acho que, né, pensar nesse caminho de 6% como média geral seria talvez, entendeu, o mais seguro. Interessante. Enquanto você estava falando, o Ednei ele começou a responder aqui, ele deve estar pesquisando no sistema, e tem um dado interessante, Paulo, vamos lá. Abril, a gente foi proibido de alugar, quer dizer, tinham regras muito específicas para que você alugasse uma casa de férias, porque o governador achou uma ordem proibindo, né? E olha que dado interessante, Paulo. As casas de 6 quartos, em abril, tiveram 55% de taxa de ocupação. Em maio, vamos lá, maio não começou e ela tem as casas estão com 53% de taxa de ocupação para maio, e maio não começou ainda. E só abrir um parênteses, um grande amigo meu que trabalha com turismo mandou uma mensagem dizendo que a Disney, a princípio, é dia 1º de junho. Tá? Então, só reforçou. Certo. Obrigado. E a gente vai saber amanhã, né? O DeSantis vai anunciar amanhã, mais ou menos, o plano. Quer dizer, com essa taxa de ocupação, as casas devem, ao mínimo, se pagar, né? Então, interessante. Para quem conhece a gente gosta muito de falar de número, a gente gosta muito de montar planilha. A Lenar não faz esse trabalho, esse é um trabalho que o The Florida Lounge faz, tentar estudar, ver mercado, fazer conta, como meu avô dizia, pensar igual português, bota o lápis na orelha e faz conta. E o que a gente costuma ver é o seguinte, em regra geral, uma casa ela precisa de 40% de taxa de ocupação para pagar suas contas, né? Ou seja, se ela ocupar 40%, ela vai pagar as contas. Se ela ocupar de 40% a 60%, ela paga inclusive a prestação. O que, teoricamente, não é uma obrigação, né? Você, teoricamente, se você está comprando o ativo, você deveria pagar pelo seu ativo. Né? Mas aqui em Orlando, você tem uma demanda tão forte que você consegue financiar a casa e ela meio que se pagar. Então, você vê uma casa com 55%, ela está bem próxima. Óbvio, tem casa que teve menor, essa é a média. Junho está com 31%, julho 35%, agosto 35%. E aí tem um dado interessante. O Ednei me deu uma aula outro dia, e na semana que vem ele vai dar essa aula para todo mundo, é que está diminuindo o prazo com que as pessoas reservam a viagem. Então, antigamente era 90 dias e isso caiu para próximo de 60 dias. Ou seja, a grande maioria das pessoas reserva a casa, reserva tudo com pouca antecedência. 60 dias. Então, quando a gente olha junho com 31, putz, a gente está andando ali. Então, e ainda tem um mistério dos parques. Então, assim, aquilo que você falou, Paulo, parece que está refletido na taxa de ocupação, pelo menos das grandes. Né? Exato. É um efeito represa, né? As pessoas estão represadas, elas não podem fazer as reservas nesse momento, estão represadas. Mas eu acho que na hora que abrir, tudo indica que vai funcionar. Uma coisa interessante, Paulo, as casas menores estão com uma taxa de ocupação um pouquinho menor. Mas isso tem uma justificativa. Porque, lembra, as pessoas estão fugindo de estarem apertadas. Exato. Então, muitas vezes estão vindo 2 famílias e ocupando uma casa maior para que as crianças possam ter uma piscina maior. Exato. Ainda mais se são membros das mesmas famílias e tiveram em apartamentos isolados, etc. Acho que faz sentido. Se elas estavam isoladas de mais de 14 dias, eu acho que essas famílias vão querer se reunificar, né? E estarem juntas. Né? Então faz sentido elas pegarem essas casas de 6, 7, 8 quartos. Clausurado, né? O desafio de todo mundo são as crianças, né? As filhas, desde ontem, elas ficam a gente tem um jardim atrás,
elas botam uma cadeira, uma barraca de praia, uma amiga vem de bicicleta, fica a 6 pés de distância, sentada na calçada, e elas conversam. Né? Então, todo mundo acaba, e a gente acaba podendo fazer isso. Os condomínios são grandes, as casas são mais espaçosas. Cara, tem pergunta pra caramba pintando aqui, eu tenho pergunta pra caramba aqui. Gente, algumas pessoas fizeram perguntas sobre imposto e financiamento. Para essas perguntas, nós já fizemos um webinar, então todos os webinars eles estão gravados e eles foram publicados no nosso canal do YouTube. E quem tiver a dúvida específica, é só me mandar telefone e e-mail que a gente direciona para o Paulo, o outro Paulo, que é o Paulo Fator, que fez a apresentação para a gente sobre imposto. Né? A outra pergunta é a seguinte: tá bom, a gente falou para caramba de mercado, mas como é que você, Paulo, vê Orlando quando o governador falar, gente, 1, 2, 3, já. Vamos abrir. Como é que você vê Orlando? Eu vi vários estudos que tem a teoria da curva em V, que é caiu rápido, sobe rápido, a teoria da curva em U, que ele vai fazer, assim, vai ser um pouco mais cadenciado, e tem a teoria que a curva de volta em L demora pra caramba para voltar. Como é que o Paulo vê isso? Esse é o problema. O Paulo, nesse caso, não tem... eu não tenho como dizer. Nós vamos saber amanhã, Léo. O DeSantis já fez pronunciamento, né? Ontem e hoje já deixou a gente preparado de que amanhã ele vai revelar como vai ser esse processo de reabertura. A minha impressão, escutando o que ele disse, a tonalidade, né, o que estava inferido nas palavras, é de que ele vai possivelmente buscar uma curva de abertura mais lenta, e eu acho que isso é porque ele não quer, eu acho que ele vai querer estar em sincronia com o que os parques estão dizendo para ele que seria o melhor, né? Eu não acho que ele está tomando essas decisões de forma aleatória e desconectada da nossa indústria de turismo. Eu acho que ele deve estar escutando e deve estar preparado para colocar um plano à frente, que é um plano que seja compatível com o que os nossos parques acreditam seja a melhor forma de reabrir. Eu acho que seria paulatinamente. Seria o normal, né? E até porque a gente tem que controlar ainda o fluxo de pessoas que estão na rua, porque a maior preocupação nossa, fora das pessoas não se contaminarem, também são os nossos médicos, os nossos enfermeiros, né, o nosso sistema de saúde que já estão pedindo socorro. E a gente tem que ter certeza de que eles estejam corretamente aparelhados, com equipamento de proteção correta, e ainda não existe isso disponível. Então a gente tem que dar o tempo para que esse equipamento chegue e possa ser fabricado, e para que a gente possa fazer essa transição de uma forma correta. Ela não vem sem dor, a gente sabe disso, isso não vai acontecer sem dor. Mas seria a forma apropriada de fazer, eu acredito. Eu acho que estamos todos... Eu li uma matéria, não me lembro agora em qual dos jornais, eu acho que foi no Fox 35, eu acho. Matéria interessante, que a princípio o que eu entendi é que a gente tem duas estações muito fortes, né? O verão, mas a mais forte é o Natal. Né? As taxas de ocupação são maiores, né? Então, o que eu entendi é que eles vão fazer um negócio bastante inteligente. Eles querem garantir que eles começam devagar agora no verão, que é uma estação forte, mas eles vão abrir para o doméstico. Ou seja, o verão é forte para o doméstico, porque são as férias de verão, né? E depois vão fazer todos os estudos, todos os testes, vão abrir paulatinamente, mas para garantir que a cidade esteja totalmente recuperada para o Natal.
Não, bom, pegar novo, a maior estação do ano. Essa é uma área delicada da gente discutir, porque a gente tem tanta gente dando opinião nesse momento, né? Todo mundo tem uma opinião diferente, né? A gente vai saber amanhã com mais certeza qual vai ser esse plano, né? Então acho que seria bom até a gente deixar a resposta para a pergunta. Eu acho que ela vai começar a aparecer amanhã. Acho que nem é necessário a gente gastar o tempo, né? E a cabeça tentando especular, né? Agora, a única coisa que, assim, aí é o Léo dando opinião pessoal, né? O Walt Disney lá atrás falou que botou em Orlando para que todo mundo viesse de carro. De carro. Ele já previa o pavor de avião, né? Olha, todo mundo vai de carro, né? E o nosso grande competidor na costa leste é Nova York, que é o epicentro da crise nos Estados Unidos, né? Então, a minha sensação, agora é o Léo falando pessoalmente, né? É que ninguém vai, assim, um americano não vai voar nas férias, porque ele não vai querer entrar no avião. Ele não vai querer tomar vinho na Itália, porque a Itália ficou meio perigoso. É melhor vir tomar vinho no Epcot. Tem Itália no Epcot. E para Nova York, nem pensar. Eu cancelei. Eu estava planejado levar minha filha para Broadway. Você ia para ver um show da Broadway, né? Eu, pessoalmente, mudei para Nashville. Né? Eu moro em Orlando, né? A minha sensação é que aquilo que a gente viu lá em 2001, 2005, né? Desculpa, 2009, que você viu que tinha uma crise, mas Orlando deu uma... a minha sensação, então, de novo, é o Léo falando, e o Léo que é apaixonado pela cidade e que é otimista. Né? Eu acredito que tudo vai dar certo sempre, né? Mas eu realmente acredito que a gente tem fundamentos bem fortes para que Orlando, para que muita gente que quer viajar para fora ou para Nova York acabe desviando, e mesmo independente dos parques, eles possam vir para casas que são em condomínios amplos, né? E acabei de receber a notícia aqui no bate-papo que a Itália está fechada para turismo em 2021. Então, o vinho na Itália é só no Epcot. Não tem como tomar vinho que não seja no Epcot. A gente está aqui no bate-papo, eu só vou liberar para vocês o e-book. Ih, gente, eu acabei de apagar o e-book. Eu vou subir ele de novo. Acabei de apagar o e-book. Que você prometeu para as pessoas? Mas eu vou subir ele de novo. Eu fui botar no ar e eu dei... Olha, daqui a pouco vocês vão escutar a família, cachorro, todo mundo entrando aqui. A gente tem que se adaptar com essa nova realidade, né? A nova era, né? Se vocês verem criança aparecendo aqui, por favor, entendam que é assim mesmo. A gente chamou... Bom, a gente, tá vendo? Consegui... Tá, nesse momento, está na tela de vocês o e-book. Quem está no desktop vai ser fácil baixar. Quem não está, eu vou botar o meu e-mail aqui no chat para todo mundo. É só mandar e-mail. Quem não conseguiu baixar, porque aí eu mando o e-book para todo mundo que não conseguiu fazer o download, mas ele foi feito, como eu falei, com bastante carinho. A gente preparou tudo que a gente acredita na cidade e que não sejam óbvios, né? Lugares que não... Para não dizer que não tem um lugar óbvio, tem o Medieval Times, mas, poxa, uma atração que está aqui há mais de 30 anos e nem a comida mudou, né? Nada mudou na atração. Eu ainda tenho... Eu cheguei à conclusão que os atores, né, são filhos dos atores antigos. Vai passando de pai para filho, porque é uma atração que está igualzinha. Quem viu há 30 anos e vê agora, vê ela igual, e ela é divertida. Das personagens. As crianças adoram, né? Mas, assim, Orlando é muito mais do que parque. É óbvio, a gente é a única cidade do mundo com 12 parques temáticos, né? Só para que vocês entendam, os investimentos não pararam nos parques, né? A Universal está construindo um parque novo que entrega em 2023 para 2024, né? E o que é interessante, o Paulo falou para a gente que a gente atingiu 75 milhões de turistas em 2018. O número de 2019 sai em maio, né? Então a gente não tem ainda o número de 2019, mas o que é interessante é que o investimento já feito, o dinheiro já gasto, ou seja, eu não estou falando do parque novo da Universal,
mas se a gente fez algumas curvas de regressão, a gente olhou as correlações e todos os investimentos já feitos prepararam a cidade para receber 95 milhões de turistas até 2026, com o que já está gasto de dinheiro, né? Uhum. Então a gente está numa cidade especial, uma cidade que cresce na curva que o Paulo falou e que na redondeza tem lugares maravilhosos. Algumas vezes, eu sou carioca, o Paulo é carioca, a gente gosta de água, né? Então, de vez em quando, eu falo, pô, Orlando não tem praia. Mas a gente está 1h30, 2 horas e pouquinho de mais de 20 praias muito legais. Muito legais. Valem você pegar o carro, e quem já teve a oportunidade de pegar o carro e dirigir 2 horas, ir para Sarasota, ir para Ana Maria Island, é uma delícia. Não, e uma coisa também, tenho certeza que essa experiência é única. Quem já esteve na praia vendo um foguete disparando, né? Isso do lado... é uma coisa que é surreal, né? Você está na praia e você vê, né, um satélite, né, sendo colocado no ar, né, na tua frente, né? Você vê o foguete disparado. É algo incrível, né? É único. É um lugar que não tem igual. Né? A gente... a qualidade. Eu morei aqui em Miami, morei em Los Angeles, e morei em Orlando, fui para Los Angeles e voltei. A qualidade de vida de Orlando é incrível, é espetacular. É muito difícil, depois de você viver aqui, você querer sair. E eu comecei a entender também os meus amigos, que quando eu morava em Miami, que vinham de Orlando para Miami, e Orlando nem estava desenvolvido dessa maneira, e eles vinham e eu via aquele estado de depressão, aquela tristeza na cara deles. E eu tinha essa noção que você tinha, né? Que Orlando era só parque de diversão. Então eu não entendia, Miami está muito mais desenvolvido, mas depois que eu mudei para cá que eu entendi. Eu acho que é esse componente da alegria. E eu acho até que tem a ver com, por exemplo, mesmo nesse bate-papo que a gente está tendo, pode até parecer às vezes que a gente está sendo insensível com os outros que estão numa situação, né, que estão trancafiados, né, e tão tristes e tão deprimidos, né? E eu acho, Léo, que até a gente tem que prestar atenção nisso, porque aqui a gente está vivenciando essa experiência, mas o quê? Saindo, andando de bicicleta, caminhando, né? A gente tem esse espaço, esse verde, essa natureza toda que cerca a gente, né? E a gente tem essa possibilidade de não se sentir prisioneiros, né? Que é o que a gente está dizendo, que a gente gostaria de propiciar para o pessoal que está no norte, que está trancafiado. Mas eu acho que isso faz com que a gente consiga passar por essa experiência de uma forma muito mais leve. Mais leve, né? Mais leve. Muito mais leve. Eu já morei em Nova York, eu já morei em Miami e não troco Orlando. Assim, Orlando é realmente ímpar. E para quem tem casa aqui, casa de férias, que você pode vir, ficar alguns dias e de repente fazer alguma viagem um pouco mais longa, né? Só para as pessoas entendam, como a gente está no centro da Flórida, você dirige 8 horas, que não é uma direção, principalmente nas estradas daqui, não é nada. Maravilhosas, né? E você está esquiando. Então, você dirige 8 horas, você está numa cidade como, por exemplo, Gatlinburg, que é absoluta, não está no guia, né? Não está no Orlando Além dos Parques, porque a gente manteve um raio de 1h30 de distância no máximo, né? Mas é uma coisa, quem tem casa aqui pode se dar o luxo de ficar uma semana, deixar a casa alugada na semana seguinte, guardar suas coisas no armário do dono, pegar o carro, dirigir 8 horas e estar dentro de uma estação de esqui numa cidade absolutamente deliciosa, com de Natal, que assim, é ímpar, né? Isso fora as outras viagens, dá para ir para Memphis, visitar a casa do Elvis Presley daqui, Nashville, Atlanta, né? E por aí vai, né? São Savannah aqui na Carolina, Charleston na Carolina do Sul, que é uma delícia, uma cidade histórica. Então, gente, assim, a gente pode ficar horas falando. Eu tô até surpreso aqui, que a gente se perdeu nesse papo. Tem que 2 horas e 20 minutos, eu ainda estou vendo 150 pessoas com a gente. São pacientes, né? Muito obrigado por estarem ainda escutando esse bate-papo, né? Para quem está com a gente, eu estou colocando no ar agora o registro para o webinar da semana que vem,
porque acaba sendo um complemento desse, porque a gente falou para caramba de imóveis, de investimento imobiliário, podemos ficar mais 2, 3 horas só falando de investimento imobiliário, mas, de novo, no blog do The Florida Lounge tem bastante coisa, bastante conteúdo, conteúdo um pouco mais técnico, por que um imóvel é uma proteção para a inflação. Na média, o dólar está alto. O dólar é o dólar. Né? O dólar não está alto, o dólar é o dólar. No longo prazo, vocês vão ver, assim, a gente fez várias curvas, aquisição de imóveis e dolarizar capital, historicamente, faz sentido ao longo prazo, e essa questão do dólar estar alto, quem estava em janeiro estava falando a mesma coisa, agora achou que pegou o dólar baixo. Então, o dólar, ele é o dólar. Então, quem está dolarizado entende bastante o que é isso. É óbvio que tem momentos de pânico, mas você vê o dólar hoje já caiu quase 2,5%, e a gente, em breve, se Deus quiser, a gente vai ter boas notícias. Hoje eu levei minha filha de 6 meses na revisão, né, e eu bati bastante papo com a médica, conversei mais sobre coronavírus do que sobre a Valentina, e ela começa a dar sinalizações dos tratamentos que estão funcionando, como é que as coisas estão evoluindo. Então, assim, a gente acredita que, se Deus quiser, e Deus há de querer, a gente em breve vai ter boas notícias. A gente, embora que a gente que mora aqui, a gente continua morando na cidade mais feliz do mundo, mas a gente está sentindo falta dessa alegria que o turista traz, né? Você passar assim, do lado do estacionamento da Disney e só ver os carros da Disney, não é bacana, né? Então a gente está aqui, lavar a louça, não ver os fogos da Disney, também não é bacana. Né? Aquela cena que a gente tem um Réveillon aqui toda noite, né? Pois é. Toda noite é um Réveillon no nosso céu, né? Mas vai voltar e vai voltar a ser o que era antes, não há dúvidas. Né? Isso é a nossa cidade, é a nossa característica principal. E é óbvio, isso é um momento de transição, é dificílimo para as pessoas, é um momento de adaptação e a gente tem muita coisa ainda para pensar, mas o futuro ele é muito longo, né? E a gente vai conseguir reaver essa vida que a gente tinha antes aqui. O Paulo, olha que loucura, a gente foi se empolgando aqui e... 1h40, né? Eu falei 2 horas, é que eu olhei para o relógio errado. A gente está 1h40 aqui. Tá mas bom, a gente vai se empolgando e faltou falar de uma coisa que a gente gosta tanto da cidade, e a gente acaba, meio que a gente se empolga falando da parte turística, por mais que a gente tenha falado da outra. Mas me fizeram uma pergunta aqui, Paulo, que eu vou voltar um pouquinho para os imóveis, porque é uma pergunta que a gente acabou deixando. Comprar um imóvel residencial para alugar, Paulo. Como é que você está vendo isso? Com tudo aquilo que você falou, cidade que mais gera emprego, lembrando, as pessoas não foram demitidas, elas foram afastadas, ou seja, não houve uma demissão em massa. Como é que você vê a demanda por aluguel? Enorme, enorme. De novo, muitas pessoas em transição dentro da cidade que já se mudaram para cá, que já tinham feito os planos de mudança e que já estão nesse fluxo, né? Então a demanda é muito grande e a oferta é muito pequena. Então continua a ser um excelente investimento, tanto que a gente continua a vender bastante para os investidores. Uma coisa que eu notei interessante, talvez valha a pena mencionar, a gente tem 2 tipos de investidores e grupos de investidores com que nós lidamos aqui. Nós temos o investidor em imóveis mais amador, né? Ele está comprando 1, 2, 3 casas, ele está botando o pezinho na água, ele está entrando devagar, ele está aprendendo com o tempo. E a gente também tem aqueles grupos de investidores que são os profissionais, né? E eles, nesse momento, que são os grandes tubarões, eles estão sentindo o sangue na água, então eles estão agitados, porque eles sabem que momentos como esse geralmente apresentam grandes oportunidades, né? Então eles já estão começando a bater na porta, perguntando, e aí, vai descontar a casa? Tem desconto? Né? E não existe ainda isso, mas a gente tem essa percepção de demanda, né, que está acontecendo também, e todos esses investidores, eles são investidores de uma indústria que é relativamente recente aqui, mas que está virando um fenômeno,
que é o SFR, que é o Single Family Rental, que são grupos de investidores que compram casas que são single family homes, e a única intenção é comprar a casa e colocar no mercado de aluguel, porque há uma deficiência tão grande em Orlando. Então eles compram 30 casas de vez, 20 casas por vez, 40 casas por vez, né? E eles estão já batendo na porta e tentando ver se há oportunidades diferentes nesse momento, né? Mas porque esse ainda é um mercado de demanda. As pessoas precisam de comida, precisam de água, precisam de ar, precisam de casa, precisam de um teto para morar, né? E quando você tem tantas pessoas em fluxo, você que ainda não tem a sua situação de moradia resolvida, elas ainda precisam. Por isso que é uma responsabilidade nossa de não parar. A gente não pode parar aqui. Paulo, eu vi uma entrevista do prefeito de Orlando mostrando a preocupação dele com o aluguel, justamente por conta da demanda. Porque o que ele está entendendo é que a demanda é tão forte, tem tão pouca casa para atender essa demanda, que as casas, principalmente as menores, estão com preços do aluguel deslocado, o que dificulta o trabalhador. Mas deixa eu ter uma pergunta aqui que é interessantíssima aqui. O Paulo, uma pergunta que só brasileiro pode fazer, porque a gente consegue encontrar alternativas. Né? Então tem uma pessoa aqui fazendo a pergunta que é a seguinte: ele quer juntar duas coisas, a casa de longa temporada com a casa de férias. E a gente precisa explicar para ele que a dinâmica não vai funcionar. Ele quer alugar a casa por um ano, joga a pessoa para fora, né, porque acabou o contrato, usa a casa 2 meses, aluga de novo. Na verdade, ele está tentando fugir do risco da casa de temporada. Uma casa tem 2 problemas. O primeiro, a casa de temporada, você mobília para você poder usar. A casa residencial mobiliada é um problema no mercado. É complicado de alugar, né? É muito difícil. A pessoa que aluga a casa mobiliada de longo prazo é uma pessoa muito específica, que normalmente está em transição. Né? Então, é muito difícil, é um produto difícil de botar no mercado. E o segundo, você toma o risco de demorar um mês e meio para alugar. Então, das duas, compra uma casa de férias se você quer usar. Se você quer diversificar portfólio, tenha uma de férias para você e tem as residenciais para capturar tudo isso e num portfólio. E a gente gosta de fazer isso, tá? É só bater um papo com o pessoal do The Florida Lounge. A gente gosta de montar portfólio, de sentar com quem está querendo criar renda passiva em dólar. Como é que ele distribui esse investimento em diversos tipos de casa para mitigar risco e maximizar resultado ao mesmo tempo, né? Então, a pergunta é interessante, é criativa, né? Mas eu acho que a resposta é não, né? Não seria uma boa coisa. Né? São segmentos muito diferentes, não vale a pena misturar. Paulo, 1h50. Uau! Né? Já acabou, a gente nem sentiu. De novo, a gente pode ficar aqui horas. Né? Para quem não sabe, a gente bateu alguns papos antes de fazer o webinar e não teve nenhum papo com menos de 2 horas. Então, na verdade, essa é a primeira vez que a gente conseguiu condensar, ser menos prolixo. Eu me cuidei aqui, eu fiz um exercício de não ser prolixo, porque senão isso aqui ia bater 3 horas de bate-papo. O papo com o Paulo é sempre uma delícia, bacana demais. E o Paulo, o Glauco está reclamando com a gente aqui que a gente não falou da revenda. Ele fala de novo? Falamos, né? Mas a gente pode falar de novo, né? O Florida Lounge vai passar a oferecer agora esse serviço, que era esse último grauzinho que faltava para completar os 360 graus, né? Oferecer esse serviço da revenda. E eu acho isso fundamental, porque, de novo, os clientes do Florida Lounge acabam virando muito família, né? E quem está aqui assistindo isso sabe disso, né? A gente se encontra com eles toda hora, né? Uma coisa que é muito pessoal. Essa ação de vocês agora do Orlando Magic, né? Virou o comentário da cidade, né? Todo mundo quer estar dentro do box de vocês lá para assistir os jogos do Orlando Magic, porque é o lugar para citar, né? Entendeu? Então, isso tudo que vocês geram, que
essa relação contínua com o cliente, que nunca termina, né? Que a relação, ela inicia na venda, ela tem o fechamento e vai a longo prazo, né? E esse contato também com a Lennar, eu acho que a percepção que as pessoas têm que isso aqui é a casa deles, e faltava esse elemento que vocês estão adicionando agora, né? Eu acho que isso vai dar, então, esse fechamento para os 360 graus, né? Tomara que as pessoas queiram vender a casa para comprar uma outra casa. Isso seria, né, uma situação maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Mas mesmo que seja o fim da jornada do investimento da pessoa, a boa coisa é que ela vai ter o mesmo tipo de serviço, vai ser amparada da mesma maneira, vai ser tratada dessa forma ética e correta e amigável, e com essa assistência linda que vocês dão, que acabou virando um padrão para a gente, né, em que a gente tem utilizado como ponto de referência para os outros mais de 50 países que a gente vende, né? Então, a gente está muito orgulhoso dessa parceria, a gente está muito orgulhoso pelo que vocês fizeram pela gente dentro do Brasil, né, que deram uma cara da Lennar bastante diferente do que as outras construtoras têm, né? E isso não tem preço, né? E eu acho que vocês nos aproximaram do país, nos educaram muito do lado de cá, a gente adaptou muita coisa baseada nos conselhos de vocês e continua crescendo e continua se tornando cada vez mais próximo a esse segmento do mercado que para a gente é tão importante, que é o segmento brasileiro. Não só para mim, que sou brasileiro, que é óbvio, né, é muito importante, mas para a minha companhia em geral, que tem esse carinho enorme pelo brasileiro. E a gente está aqui de braços abertos para o que for necessário. A gente vai enfrentar ainda pela frente, né, Léo, momentos ainda muito difíceis, né? E a gente não pode esquecer de deixar aqui um abraço, um carinho e um beijo e gratidão para todos os nossos médicos, né, que estão assistindo ou que são parentes e amigos das pessoas que estão assistindo. O meu irmão caçula, que é o cara que eu amo de paixão, ele é um médico, eu estou super orgulhoso dele, tenho tantos primos médicos que estão na frente dessa guerra aí no Brasil, e eu estou pensando neles diariamente, preocupado com eles, mas orgulhoso, muito orgulhoso do que eles têm feito. E esse é o momento de demonstrar esse carinho e essa gratidão por essas pessoas, né? E deixando também, eu não sei se vocês até poderiam fazer isso, Léo, mas como a gente fez aqui, né, que a gente recolheu pessoas que tinham máscaras, equipamento de proteção, PPE, né, que tinham disponíveis, que tinham excesso, né? A gente conseguiu recolher em vários lugares da cidade, doar para os nossos hospitais, doar para os nossos médicos e enfermeiras locais. Eu acho que até seria legal a gente discutir se no Brasil a gente poderia fazer algo assim, porque eles têm uma onda pela frente agora que eles vão precisar desse material, e seria bacana a gente conseguir encontrar e mandar para lá, né? Né? Talvez a gente possa até organizar algo entre nós para a gente tentar ajudar, porque nossos médicos, enfermeiros e pessoal da área de saúde merecem todo o nosso carinho, atenção e gratidão nesse momento. Paulo, tem alguns, pelo menos que eu conheça, tem alguns. Pessoal, eu queria falar mais duas coisas. A gente está terminando, bate-papo de novo delicioso, o Paulo bastante generoso, sempre com a gente. Na hora que a gente terminar, eu e o Paulo, a gente vai apagar a nossa câmera. Eu vou botar um videozinho de 1 minuto, que é um vídeo de Orlando, da nossa cidade, mostrando que Orlando não é só turismo, que Orlando é mais do que turismo. Então, eu vou dar o play. Quando eu der o play, eu e o Paulo, a gente vai apagar a câmera para que vocês possam ver o vídeo melhor, e a gente não volta. Não por agora, a gente volta semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre administração de casas, e na outra semana a gente vai falar sobre imigração, né? Que quando, Paulo, você não sabe, mas quando a gente está falando aqui, isso aconteceu nos outros também, tem um monte de gente perguntando: eu quero mudar para ir, eu quero investir depois de mudar, ou eu quero investir, mandar meu filho. A gente, daqui a 2 semanas, semana que vem é administração, mas na outra semana vai ser imigração. E eu imagino que o papo também vai ser longo, porque tem
um monte de gente. Então, Paulo, eu queria te agradecer o seu tempo que você dedicou para a gente, a sua generosidade, você é sempre muito gentil falando da gente, isso motiva e faz com que a gente queira fazer melhor. É um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com você né, e mandar essa mensagem para os nossos amigos do Brasil. Né? A gente, de novo, está aqui de braços abertos, torcendo, orando e torcendo para que as coisas aconteçam da forma mais amena possível. A gente sabe que tem muito pela frente, mas também a gente tem duas opções nesse momento. Uma é o caminho do desespero e do caminho da ansiedade, o caminho de viver mentalmente essa experiência da forma mais pessimista possível, mas a gente também tem um outro caminho que a gente pode tomar. Tem muito boas coisas acontecendo com essa experiência. As pessoas estão se aproximando muito, as famílias estão se aproximando muito, as pessoas estão voltando a valorizar certas coisas que elas já não prestavam atenção. E essas mudanças, elas são reais, e eu acho que elas vão ser perenes, elas vão ficar com a gente. Eu acho que é importante para a gente focar também naquilo que vem de positivo e não perder a esperança. A esperança, ela não pode morrer. E a gente está juntos nisso e a gente vai sair juntos. Um beijo para todos vocês, né? Deixando muito carinho para vocês. Boa sorte. Vou dar play no vídeo. Tá legal. This is Orlando. This is where we believe in magic and fantasies and wishing upon stars and the power of the imagination. This is where we believe in dreams and seeing them come true. This is Orlando, known around the world as the home of happiness, and to those who live here happily, as home. It is more than just a place to stay a while. It's a place to stay on the cutting edge. Here, innovation comes in every form. Entertainment in every variety. And thriving businesses in every size. So if you think you know all there is to know about Orlando, prepare to be surprised. Because until you get to really know this place, this community, and see all the reasons why it's so magical, rest assured, you don't know the half of it.